Resolvi aparecer para compartilhar algo que edificou muito a mim e ao meu lar. Eu espero que edifique você. E eu sempre gostei de fazer um bolinho para esperar uma visita. E uma coisa eu não sabia, do propósito em arrumar a mesa. E hoje eu vim aqui falar não só a mulheres, sejam elas solteiras ou casadas, mas aos homens também. Todos aqueles que comem e bebem. Minha experiência começou a partir deste livro aqui, ó. A experiência da mesa. E numa live que eu assisti de um casal muito querido, que foi da Carol Marçal e do Pablo Marçal, e eles atiçaram minha curiosidade em saber mais a respeito da mesa, em ter uma mesa em casa para servir. E tudo que eu aprendi depois disso, eu fui incomodada para vir aqui compartilhar com você. Eu tenho um filho, hoje ele tem 5 anos, e desde pequeno, o que nós fazemos? Nós damos a mamadeira para a criança e ali nós falamos: meu filho, você sabe o quanto eu te amo. E a gente só profere palavras boas, não é verdade? E isso, o que faz? Começa a gerar a paz da criança, o amor, ela sente. Então, uma criança que não tem esse afeto, ela vai sofrer consequências futuras. Porque depois que essa criança cresce, ela começa a comer no cadeirão. Se não tiver o cadeirão, a mãe dá um jeito ali, enquanto todos comem à mesa, você de alguma forma vai alimentar a criança. E se você não fizer isso, o que vai acontecer? Ela vai morrer. Então, é o dever dos pais fazer isso. A importância disso é tão grande que depois de ouvir falar sobre este livro, A Experiência da Mesa, eu falei assim, gente, se isso é tão importante, por que eu nunca vi nada a respeito disso? Então eu resolvi ir para a Bíblia. E eu descobri que a primeira vez que a mesa aparece, a palavra mesa aparece na Bíblia, é lá em Êxodo 25, que foi quando o povo saiu do Egito e o Senhor pediu para Moisés fazer o tabernáculo e deu todas as medidas, os detalhes, inclusive da mesa. E o interessante é que a medida que o Senhor dá a Moisés são as mesmas medidas da maioria das mesas que hoje pode estar dentro da sua casa. Então, o molde de uma mesa comum são os mesmos que está em Êxodo. Antes disso, não havia mesa. Cada um comia com uma pedra, né? Cada um não tinha prato. Então, cada um comia numa pedra. E essa refeição ela era individual. O Senhor também fala os utensílios que Ele prepararia para colocar sobre a mesa. Então, a partir daí, vem os utensílios, vem os pratos. E o 25:30, o que acontece? Fala assim, diz assim: e colocará sobre a mesa os pães da presença, para que estejam diurnamente diante de mim. Então, o que acontece? Quando você prepara a sua mesa e há um propósito nisso, você está chamando o Senhor Jesus. Se sua mesa está pronta, então o Senhor Jesus ele vai se assentar à mesa, o pão da presença ele vai estar diurnamente, ele vai estar todos os dias. Durante esses estudos, tudo que eu ouvi a respeito é que Harvard e até outras universidades fizeram um estudo e comprovadamente adolescentes que eles têm um bom desempenho na vida escolar e também nas amizades, né?
eles pelo menos se assentaram à mesa 5 vezes por semana com suas famílias. Já os adolescentes que tinham problemas com drogas, um histórico criminal, esses adolescentes não tinham tido este hábito. Há uns anos atrás, ainda não havia um estudo comprovado a respeito que ler para crianças desenvolveria o hábito da leitura. E, curiosamente, eles comprovaram. Fato é que os pais, apesar de lerem para as crianças, não é isso que vai adquirir esse hábito para a criança, mas sim o assentar da mesa da criança fazia com que ela se desenvolvesse além do QI que falaria que ela iria alcançar. Só o assentar da mesa. E eu vim aqui falar para vocês porque a partir do momento que eu comecei a preparar minha mesa com um propósito e ouvi várias experiências a respeito disso, eu quis passar para quem ainda não ouviu. Eu tô com 30 anos e nunca ouvi isso. Eu cresci tendo esse hábito, né? Meu esposo também, mas eu não sabia que era tão importante, que esse propósito ia muito além. Não é só arrumar uma mesa ou dizer que é frescura, não é. É onde seus filhos eles vão formar o caráter, é onde ele vai saber o certo e o errado. Então, vai muito além daquilo que nós podemos alcançar. E se nós formos passar pela Bíblia e nós marcarmos tudo que aparece de derivação dessa palavra mesa, como comer, como jantar, banquetes, pega todos os sinônimos e começa a marcar várias histórias de restauração de família, como o filho pródigo, quando ele voltou para casa, o pai mandou preparar um banquete. Mefibosete, ele foi esquecido, mas Davi, como rei, ele não se esqueceu da promessa que ele tinha feito a Jônatas, seu pai, mandou ir atrás de Mefibosete. Mefibosete, a Bíblia diz que ele se sentia como um cão rejeitado, né? Então, quando Mefibosete chega, ele se assenta à mesa com o rei. Ele teve o privilégio de ser exaltado pelo Senhor, porque a partir daquele momento ele se assentaria à mesa do rei pelo resto da sua vida. E você pode estar passando por um momento difícil nesse momento, e eu quero te dizer, prepara a sua mesa. Eu vou te falar uma coisa, o problema ele não vai embora, mas a partir do momento que os propósitos, né, a obediência no Senhor, ela começa a fazer parte da sua vida, que não seja só da boca para fora, mas um projeto de vida. Por um momento todos voltaram aos seus lares e muitos lares eles foram edificados pelo Senhor. Os filhos não tinham mais a presença dos pais em casa, né? Mas apesar de muitos não verem bênçãos nisso, aqueles que têm o Senhor, muitos tiveram uma bênção grandiosa de experiências maravilhosas, porque se aproximaram mais de Deus. E o motivo deste vídeo é esse, é que você também se aproxime de Deus. Quando nós assentamos à mesa, nós olhamos um para os outros. Então toda conversa que é tida são olho no olho, não é? E isso é o que gera confiança. E é nisso que se dá a restauração da família. Em Salmos 23 diz, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos.
E aqui não está falando do inimigo, não. Esse inimigo aqui é o inimigo que quer te colocar para baixo. Ele pode estar dentro da sua casa e você tem orado por um socorro da parte do Senhor. E eu te falo uma coisa, obedeça. Monte sua mesa com um propósito. O problema ele não vai embora, mas o Senhor estando presente, ele apenas vai passar. E ele vai passar de uma forma que quando você olhar para trás, você vai apenas glorificar o Senhor. Em Colossenses 3, diz exatamente assim: tudo que fizer, faça de todo o teu coração. Então, a mulher sábia edifica a sua casa, não é verdade? Então, comece a preparar a sua mesa hoje com um propósito, e é com aquilo que você tem. Porque o que você tem foi o Senhor que te deu. Então comece a preparar a sua mesa com esse propósito. Escutei uma experiência maravilhosa de uma serva do Senhor. Ela tem um IG e o propósito dela, o ministério dela é a respeito da mesa posta. E eu recebi uma bênção tão grande, porque em uma das palestras que ela deu, uma senhora que ela não tinha condição nenhuma, ela saiu dali com um propósito de arrumar a mesa aquele dia com o que ela tinha. E ela fez o jantar, ela juntou tijolos e colocou um pedaço de uma porta por cima dos tijolos, pegou o lençol para fazer de forno e montou ali na simplicidade dela com o que ela tinha, copos de plástico, da forma que ela tinha. E ela estava aguardando o esposo chegar, e o esposo chegou bêbado. Quando o esposo ele enxergou aquela mesa, e, além dele cair de joelhos, ele caiu em pranto, para vocês verem o Senhor se fazendo presente ali. E ele foi totalmente liberto. E ele disse para a esposa dele que ele voltou anos atrás, quando a mãe dele preparava a mesa na simplicidade deles lá, até faltava comida, mas ele voltou lá na infância dele e a alegria que ele sentiu foi tão grande. E a partir desse momento, esse lar ele foi restaurado. Os dois não eram casados, eles se casaram e hoje são servos do Senhor. Eles tiveram uma experiência com o Senhor. O homem ele foi liberto, do alcoolismo. Então, assim, são várias experiências. E o interessante é que essa primeira mesa, quando foi falado, são 3.400 anos antes de Cristo. Foi quando veio a primeira mesa. O ministério do Senhor Jesus, ele se deu, a maioria do ministério se deu em volta da mesa. Inclusive, a última ceia foi uma mesa. E ali houve de tudo. Interessante. Houve mas o que mais importava ali era o quê? A presença do Senhor Jesus. E hoje o Senhor Jesus ele quer se fazer presente na sua casa. Ele quer restaurar famílias. Então, as petições que você tem colocado diante de Deus, é a hora. Deixa Deus se fazer presente dentro da sua vida. Que a partir desse vídeo, você também tenha a curiosidade de ir atrás. E se o assentar da mesa vai fazer com que sua família ela esteja tendo mais comunhão com o Senhor, que você partilhe disso. E espero que eu apareça por aqui mais vezes.